aqui na Feira de Steam do Maple Bear novamente. Alguém esteve na palestra que eu fiz anteriormente, acho que no ano passado? Levanta a mão, por favor. Maravilha. Como eu imaginava que isso aconteceria, eu fiz uma abordagem um pouco diferente hoje. No ano passado nós falamos um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais de exemplos do que é a vida universitária. Hoje eu tentei trazer uma perspectiva distinta. Falar um pouquinho sobre quem é esse profissional do futuro e quem é esse profissional para esse futuro, que é tão diferente, né? Então, eu quero começar com vocês discutindo hoje o porquê que a gente tem que falar a respeito do futuro dos nossos filhos de uma maneira sem precedentes, totalmente diferente das décadas anteriores. E eu vou começar com algumas perguntas, né? Mas a grande pergunta é, por que nós estamos aqui um sábado cedo? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós estamos aqui porque nós estamos pensando o seguinte: primeiro, quero que meu filho seja feliz. Claro. Quero que ele tenha, ou ela, tenha sucesso. Claro. E, principalmente para os que já estão caminhando para a adolescência, vocês que estão aí mais profundo, já estão pensando mais numa profissão, a gente pensa numa carreira. Certo ou não? Só que a gente não deve pensar em carreira. É a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui. Sigam ao dicionário qualquer hora e vejam o que significa carreira. Trilho ou alguma outra coisa assim que é bastante rica. Será que a gente vai querer que os nossos filhos, e mesmo nós, nas nossas profissões, estejam fixados a um trilho? Num mundo tão bonito, tão fascinante, com tanta transformação? Então todo mundo que discute futuros profissionais, futuro do trabalho, futuro da educação, evita falar em carreira. A gente fala mais em profissões, futuros, mapas de competências, mapas de impacto, não carreira. A pesquisa do World Economic Forum mais recente mostra que a geração Z vai ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida, em média. E a geração Alpha, que é dos nossos pequenos, vai ter mais de 6 carreiras, em média, na vida. Então esse aqui é o ponto. É menos a profissão especificamente. É menos carreira. No mínimo carreiras, se a gente quiser pensar assim, desde a primeira infância até a educação superior, tem sofrido esse shift do conteúdo para as competências. Completamente. Então os projetos pedagógicos têm sido completamente redesenhados e atualizados, a maneira de ensinar e a maneira de avaliar também. Letramento tecnológico, letramento digital, tudo junto para formar um profissional que tem muito mais competências do que se discutia antes. Então depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode esclarecer algum ponto específico. Eu quero trazer mais umas provocações aqui, tá? Por que eu me sinto bem à vontade de falar isso? Eu tenho me especializado em letramento de futuros. Infelizmente, no Brasil ainda é muito escasso, né? Mas nos conselhos das empresas, do apoio ao mentoring dos CEOs e tudo mais, a gente tem feito bastante isso, tanto fora como dentro do país. Eu trabalhei muito como engenheiro no começo da minha carreira. Eu participei aí de uns 80 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de grande porte. Aqui estão alguns exemplos das empresas. Hoje eu atuo como reitor da FEI, como já foi falado, e a FEI já aparece aí. E em alguns conselhos. Eu presido o conselho do Instituto Brasil Digital, que está ajudando no desenvolvimento das políticas públicas da Estratégia de Transformação Digital Brasileira, a Estratégia de Inteligência Artificial, de IoT, e a Estratégia Brasileira de Educação e Capacitação Digital, de todos os níveis, desde a primeira infância até universitário, né? E estou em alguns conselhos do IEL, da CNI. Nós estamos vivendo uma era, isso aqui eu falei na apresentação do ano passado, né? Todo mundo veio de carro para cá hoje cedo, provavelmente. E o que eu quero explicar com esse slide? Se a gente pega um carro de 1910 e compara com o mais luxo da época com um carro de luxo de 2010, 100 anos depois, eu digo a vocês o seguinte: o carro não mudou nas suas premissas. O projeto do carro não mudou. Ô, Gustavo, mas você vai comparar um calhambequinho com uma Mercedes 2010 top de linha? Gente, pneu continua sendo pneu. Pneumático usa ar para ficar suportável. Motor a combustão já era a mesma coisa. Feixe de mola, freio a tambor, onde a gente senta, o volante, pedais, os indicadores do painel, tudo igual. Ah, Gustavo, mas o carro melhorou muito em dirigibilidade, conforto, dinâmica, eficiência. Em 10 anos, nós tivemos híbrido, elétrico, autônomo, hidrogênio, Gente, olha, há 2 ou 3 décadas atrás, um exemplo, né, que eu dei no ano passado, mas eu vou dar de novo para reforçar isso. O Netflix, quando surgiu. Quando o Netflix nasceu,
ele começou a ganhar tração, ele começou a crescer, mas ele estava crescendo ainda lentamente, certo? Sabem para quem que ele tentou vender? O Netflix? Para Blockbuster. Tá? Só para vocês entenderem. 15 anos depois, ela não existe mais. Agora, a Netflix está numa fria agora. Está sofrendo para chuchu, para manter o modelo de negócio, para concorrer com os outros streamings diversos, certo? E está tendo que se reinventar. Tanto é que agora proibiu que uma pessoa assista em outro lugar, está com dificuldades de manter os seus assinantes. Ou seja, explodiu e já está tendo que se reinventar. O que isso significa para nós e para os nossos filhos? Novos mercados e modelos de negócio que a gente nunca imaginou, novos problemas e novas soluções. A OCDE estima que em 2030, mais de 80% dos problemas que nós todos profissionais vamos ter que enfrentar são sequer imagináveis hoje. Sequer imagináveis. O número estimado é por volta de 85% dos problemas. A gente sai da economia que valoriza títulos e vai para uma economia que valoriza as competências e o impacto do valor entregue. Ah, Gustavo, está falando com isso que não é importante ter um ensino médio superior? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que isso passa a ser condição sine qua non. Fazer uma formação de base extremamente sólida é condição necessária, mas ela não é suficiente. Você não vai ser valorizado só pelo título. É isso que eu quero dizer. Antigamente o título tinha um enorme valor. Hoje ele é condição de entrada. E você precisa ter o plus. E nós temos a dicotomia entre emprego e trabalho. Quem já andou lendo coisas sobre emprego e trabalho deve estar por dentro. A estimativa é que tenda a quase zero o emprego carteira assinada que a gente conhece, CLT, nas próximas 2 décadas. Vai sumir o emprego, como a gente conhece. Sumir. Até porque é insustentável. Isso não quer dizer menos oportunidade de trabalho. É menos emprego, mais trabalho. Inclusive com o impacto das tecnologias, inteligência artificial incluída, mas não somente, a estimativa é que nos próximos 5 a 6 anos sejam destruídos 75 milhões de empregos. Mas serão criados 130 milhões de empregos. Olha que coisa, é quase o dobro. Qual o grande problema? Será que eles são no Brasil? Será que eles são para o mesmo profissional que perdeu aqueles 75 milhões de empregos? E a resposta é não para as 2 perguntas se a gente não tomar cuidado. Se o nosso jovem não for formado para essa realidade de letramento em futuros, de letramento tecnológico, ele não vai conseguir navegar. E nós temos que tomar cuidado porque a nossa população é pouco letrada, pouco preparada e esses novos empregos têm exigido muito mais. Nós temos um déficit de quase 1 milhão de vagas, somando as áreas de tecnologia da informação, computação e algumas engenharias. Por outro lado, nós temos um monte de desempregados nessas áreas e não conseguimos preencher as vagas, porque o match de competência e necessidade não acontece. É uma dicotomia gritante no país, mas isso é para chamar a atenção de todos vocês. Que mais? Nós temos uma dinâmica de vida, eu li um livro sobre isso recentemente e me acendeu esse alerta. A dinâmica de vida muda completamente. A gente saiu daquela vida sequencial, estude 20 e poucos anos, trabalhe 20 e poucos anos e depois aposente, para a vida da coexistência. Os nossos filhos e filhas, gente, serão centenários. Isso é uma das mega tendências de longo prazo, 2050, eles serão centenários, nós teremos uma longevidade que talvez em termos médios não chega ali, mas vai ser bem mais alta do que das gerações anteriores, mas eles serão centenários. E ao longo desse centenário, dessa vida toda, eles vão ter que combinar trabalho, estudo, na lógica do lifelong learning, e lazer e bem-estar. Senão não é sustentável. Não é sustentável. Previdência, nem vou entrar no detalhe, insustentável no médio prazo, porque a pirâmide populacional, que era um triângulo, já virou um retângulo e está se invertendo. Nós temos menos jovens do que pessoas de idade média e mais avançada. Vão ser toda a formação básica com solidez. Mas ele tem que ser mais exposto a problemas, a desafios, a projetos complexos. E ele tem que desenvolver o lifelong learning desde a época de ensino médio e graduação. Acúmulo de saberes dá lugar à exploração on demand. Eu não estou dizendo que a pessoa não precisa aprender nada. É que a quantidade de conhecimento que existe hoje é tão gigantesca que não há como, em um curso universitário,
você tratar tudo de uma área. A esfera do conhecimento cresce, a cada 2 ou 3 semanas você tem aí uma geração de saberes que aumenta em 50% certas áreas de domínio. Consequentemente, você tem que aprender o que é estruturante e você tem que ter autonomia de adaptar-se ao que é necessário para cada projeto e demanda. Para quem é de RH ou já ouviu falar de carreira, antigamente a gente falava o especialista, que era a carreira I, e o generalista, né, que era uma linha horizontal. Você tem medo da inteligência artificial? Já me perguntaram isso. Você tem medo da IA? Eu falei o seguinte, IA não é fim, ela é meio. E ela será o que nós fizermos dela. Então eu não tenho medo nenhum da IA. Eu tenho medo de nós usarmos menos a inteligência natural. Eu não tenho medo da artificial. Eu tenho medo da gente usar menos a natural. Hoje, não há discussão de contraponto na nossa sociedade. E eu não estou falando que cresce intelectualmente, que cresce culturalmente. Nós estamos sendo levados para caixas de ressonância e não estamos sequer batalhando contra isso, gente. Vocês me desculpem. Olha, levanta a mão aqui quem tem aplicativo de graça no celular. Ó, é todo mundo, certo? Não é de graça. E como a gente norteia os nossos filhos? Tem uma parte, gente, que é básica, que eu não vou ficar falando aqui. Uma educação sólida, de base, é evidente. Se um jovem não é bem informado nas ciências sociais, humanas, matemáticas, química, física, português, ele sequer consegue resolver um problema inédito. Isso é um V0, tá certo? O que eu estou falando aqui dessa nova destreza é o que vai além. Exposição internacional, eu nem preciso falar. Nós estamos aqui na Maple Bear, é a premissa. Exposição a mercado, quando os filhos de vocês estiverem na universidade, sim, eles têm que participar de projetos de pesquisa que envolvam empresas. Eles têm que participar de iniciação científica, tecnológica, projeto de parceria. Lá na feira a gente cresceu as parcerias empresa e universidade nos últimos 3 anos, com aporte das empresas lá, e fomento e tudo mais, 9 vezes. 9 vezes. Tem laboratório de grandes empresas agora dentro da escola em que os alunos trabalham. Conhece? Sinceramente, metade do tempo. Teve um ex-aluno meu que falou outro dia, professor, eu estava sendo entrevistado, última fase de um trainee, e gostava, que era na energia. Tinha selecionado uma área, identifiquei as tecnologias e já tinha meu roadmap de 5 anos de desenvolvimento para estar à frente da onda. Ele falou, o cara não tinha palavras. E eu ganhei a vaga. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Está muito longe do que a média. Está muito longe. Se a gente tiver essa mentalidade e ir para as nossas crianças, desde hoje. Exemplo, urbanização. Eu já falei como a gente vai crescer. Vocês sabiam que em 2050, 90% da população brasileira vai estar nos grandes centros? Vai estar nas cidades? 90%. E é uma população que vai estar envelhecida, certo? Olha o que vai ter de oportunidade, gente, em alimentos, suprimento de alimentos, cidades inteligentes, mobilidade conectada, logística de last mile para alimentar todo esse pessoal. Vocês sabiam que o Brasil vai ter de 15% a 30% de todos os créditos de carbono do mundo? E eles serão os mais baratos porque a gente tem a 4ª matriz energética mais limpa do mundo e abundante? Nós vamos ser os grandes protagonistas do hidrogênio verde? Então, assim, tentem mapear essas coisas para ajudar os filhos de vocês. Se eles vão estudar no país, se eles vão estudar fora, como é que eles vão fazer o roadmap de life planning deles. Isso é extremamente importante. Voltando aqui, então, lá do começo, e as competências para que a gente possa impactar, entregar valor e tudo mais, né? É claro que a gente tem que falar de hard skills e soft skills. Eu pus um asterisco ali, porque eu não vou ficar falando isso aqui, todo mundo sabe. Hard skills as mais técnicas, os soft skills as humanas, comportamentais, liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional, tudo isso e tal. Eu vou até ser bem sincero com vocês. Eu acho o nome errado. Eu não concordo. Eu acho que o soft skill é muito mais hard que o hard. É ou não é? Ensinar uma pessoa a ser um bom líder. Vai ensinar uma pessoa a ser empática. Vai ensinar uma pessoa a conduzir conversas difíceis. Isso é o hard skill. Não é o técnico. Agora, quando a gente fala em século XXI, começa a aparecer criatividade, colaboração, solução de problemas, raciocínio. Comecem desde hoje a proporcionar isso para eles. Experiências internacionais. Esses 2 quadrantes aqui também são meio frustrantes. Você tem alto desafio, mas não está preparado. Você tem alta habilidade, mas não tem desafio. Quem tiver a curiosidade de ler algum livro da pedagogia da aprendizagem relativa a flow, quando um profissional atinge o estado de fluxo, vai entender o que eu estou falando. Todos vocês são profissionais, já devem ter tido um momento
Nós estamos que nem ratinho, às vezes, correndo naquelas rodinhas que tem dentro de gaiola, né? Cair, a primeira delas, inclusive, eu fiquei felicíssimo, porque era o assunto que eu estou estudando ao longo dos últimos 6, 7 anos. E as 3 são as seguintes. Letramento em futuros, Futures Literacy, que é para poder navegar em um mundo de incerteza, esperança e fraternidade. Desde a educação básica, o fundamental, o médio e a universidade, se nós tivermos como guiá-los, não são só os professores que vão guiá-los, somos nós. E assim, embora às vezes palavra, né, de casa não faça milagre, né, o santo de casa não faça milagre, vocês me desculpem, mas é o braço de maior confiança. Porque eles têm que ser expostos a ambientes que vão muito além do ensino oral. Formação integral é formá-los bem. Prestem atenção, gente, como pais agora. Na técnica, no lado humano e comportamental e no lado cidadão. Da empatia e da fraternidade, inclusive. E do diálogo de contraponto. Se a gente está no almoço de família, nós temos que conversar sobre temas em que muitas vezes nós vamos divergir. E é assim que os nossos filhos vão desenvolver o raciocínio crítico.